Paz do Senhor. Manquésia já entrou com a gente aí. Paz do Senhor, irmã Esther Reis, irmã Esther. Paz do Senhor. Entra aí, vão compartilhando, compartilha essa live para a gente poder alcançar mais pessoas. Esperamos alguns irmãos entrar. Irmã Tamires, bom dia, paz do Senhor Jesus. Irmão Ronei, paz do Senhor, irmão Ronei. Os irmãos, se tiver alguma coisa aí de anormal, igual o áudio tiver ruim, os irmãos vão me dando feedback aí, tá bom? Irmãos, mais uma vez aí, irmão Sérgio Ricardo, acabou de entrar, irmão Sérgio, paz do Senhor, irmão. Estamos mais uma vez, né, irmãos? Malhando o trigo no lagar, ou seja, estamos fazendo a obra de Deus, né? Nesses dias difíceis, com aquilo que tem à nossa disposição. Graças a Deus ainda pela internet, que tem nos ajudado aí, mas com certeza a irmã tá falando que tá muito baixo, pode ser que eu estou falando baixo mesmo. Com certeza preferiríamos estarmos reunidos, né, estudando a palavra de Deus aí de forma reunida, porque aí junto com os irmãos a gente com certeza é muito mais abençoado. Então estamos como Gideão, malhando o trigo no lagar. Não é que é o lugar mais ideal, o ideal seria estarmos juntos. Mas vamos esperar, né? Ver o que Deus reserva para nós nesses dias. Irmã Ivanise, Deus abençoe, irmã Daiane, irmã Marta Vitor. Estendendo aqui um abraço ao meu pastor Ivani. Que Deus abençoe o nosso pastor, dá a ele graça, força, sabedoria para guiar-nos nesses dias aí tão desafiadores que nós estamos vivendo. Hoje, irmãos, nós iremos estudar a lição de número 5 da nossa revista, que da editora Betel, que tem como tema Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias. Então hoje iremos estudar a lição de número 5, que tem como título Enfrentando Gigantes, Conquistando Vitórias. A nossa lição hoje vai estar baseado no texto de 1 Samuel, capítulo 17 em diante. Vamos falar então, vamos estudar um pouco sobre a vida, sobre a batalha de Davi com Golias, o gigante Golias. Iremos extrair dali algo que venha nos edificar e nos fortalecer diante das adversidades.
Então, nosso título da nossa lição é Enfrentando Gigantes e Conquistando Vitórias. Irmão Elias, acaba de entrar. Irmão Elias, paz do Senhor, meu irmão, Deus abençoa. Tem trabalhado incansavelmente aí para que a igreja, consiga levar adiante a obra da salvação para todos, para o consolo dos irmãos, para o nosso consolo. Irmã Betânia, a paz do Senhor, irmã Betânia, compartilhe essa live, irmãos. Crie uma sala de vídeo aí para que seus amigos que de repente não são inscritos no canal da igreja possa também se beneficiar com a palavra de Deus que estaremos estudando, expondo hoje de forma sucinta. Então, o nosso tema, o nosso texto de referência, ele se encontra em 1 Samuel, capítulo 17. O nosso texto áureo da nossa lição diz assim, 1 Samuel 17, 24, o texto áureo. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. A verdade aplicada da nossa lição está escrita assim: permanecer em Cristo é a certeza da vitória nas lutas de cada dia. Os objetivos da lição primeiro, ensinar que Deus sempre nos socorre na hora da crise, explicar que nossos inimigos não são maiores que Deus e mostrar que precisamos ter atitude diante do inimigo. Glória a Deus. O nosso texto de referência, como eu já disse, 1 Samuel capítulo 17, vamos ler os versículos 32, 37, 45 e 51. Os irmãos estão entrando, Viviane, irmã Viane, a paz do Senhor, irmã Viane. Mandar um abraço aí para toda a sua família, o presbítero Claudinei, Deus abençoe. Irmã Regina, a paz do Senhor, irmã Regina. Elber, bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor, paz do Senhor, irmão Elber. Irmãos, como eu disse, estamos malhando o trigo no lagar. Queríamos estar juntos, de forma maciça. Quem sabe, depois de tudo isso, as nossas EBDs não serão cheias. O nosso texto de referência, então, está dizendo assim, versículo 32 do capítulo 17 de 1 Samuel. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. 51. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre os filisteus, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha, e matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Glória a Deus. Olha que interessante. Esse será o nosso estudo de hoje. Quando então paramos para falar, irmãos, da batalha de Davi como Golias, nós podemos ver que no Antigo Testamento existe aí, podemos constatar pelo menos, uma série de batalhas. Uma série de batalhas épicas no Antigo Testamento. Se formos puxar na memória aqui as muitas batalhas do Antigo Testamento, os memoráveis,
Podemos lembrar de Gideões, lá em Juízes 6 ao 8. Gideões com seus 300, cântaro e lâmpada, vencendo os exércitos inimigos. Podemos, quem sabe, falar também da batalha de Jefté, um gileadita menosprezado pelos seus irmãos. Podemos também falar daquela batalha épica de Josué na conquista da terra prometida. Então, batalhas, irmãos, o Antigo Testamento é cheio de batalhas épicas, grandiosas e magníficas. Nós encontramos registrado no Antigo Testamento. Mas, com certeza, a batalha mais famosa descrita no Antigo Testamento, pelo menos um ponto de vista meu, ela não foi travada de um exército para o outro. Ela não foi travada entre dois exércitos, mas ela foi travada entre duas pessoas. Essa batalha que eu estou falando foi a batalha no Vale de Elá, entre Davi e o gigante Golias. Para podermos entender essa batalha, precisamos averiguar o cenário em que ela vai acontecer. Isso está registrado, o cenário dessa batalha está registrado para nós em 1 Samuel, capítulo 17, dos versos 1 ao 3, que diz assim: Os filisteus se juntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó de Judá, e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma coluna e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Esse vale aí de Elá era um grande corredor, muito extenso, em que de um lado estava o exército israelita e do outro os filisteus. De uma forma que ali, naquele vale, tinha-se um longo corredor aonde Davi vai descer e lutar aí contra o gigante Golias. Quando nós paramos para ver os personagens que essa grande trama vai trazer, nós podemos então falar sobre, primeiro, o gigante Golias, cuja palavra de Deus vai descrever a sua imponência quando vai relatar a sua aparência, tão impressionante, que a própria palavra de Deus, ela descreve em detalhes bem precisos para mostrar a imponência que esse homem que vai desafiar os exércitos de Israel, ele tinha. 1 Samuel capítulo 17, versículo 4, diz assim: Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2 metros, aí na tradução corrigida vai estar traduzindo por côvados, que era a medida daquela época, mas a NVI ela faz essa transposição para as nossas medidas de hoje. Então diz assim o 17:4: Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de altura. Golias, então, irmãos, media quase 3 metros. Era um homem enorme, Se acrescentarmos aí a sua altura com o comprimento e a largura dos seus braços, quando ele levantava o braço sobre a sua cabeça, podemos imaginar que essa criatura imponente, quão imponente essa criatura não deveria ter sido. Então não se trata somente desse relato, esse relato não vai tratar somente do tamanho desse homem, mas também vai falar aí, da sua imponência. Olha para você ver, 1 Samuel capítulo 17, versículo do 5 ao 7,
vai dizer para nós assim: ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama de bronze que pesava 60 quilos. Nas suas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Vão entrando aí, irmãos. Irmã Rosana Valdir, Deus abençoe. Olha que interessante. Esse homem, ele não só era alto, quase 3 metros de altura. Esse homem, ele não só era forte, com braços e pernas muito bem ali, né, torneados, mas esse homem também, a Bíblia também vai descrever a imponência dos seus equipamentos de guerra. Primeiro, a Bíblia diz que ele usava um capacete de bronze e uma couraça de escama de bronze, que pesava aí 60 quilos. Os estudiosos vão falar que essa escama, né, de bronze aí, era uma cota de malha que os filisteus eles usavam debaixo da roupa, né? Era ali, olha, os filisteus se preparavam para a batalha usando uma roupa de baixo pesada, uma espécie de lona entrelaçada com anéis de bronze sobrepostos. Essa cota ia do ombro aos joelhos, cobrindo e protegendo o corpo contra as armas inimigas. A armadura feita desse material, né, e tamanho pesava 5.000 ciclos de bronze, ou seja, de 80 a 90 quilos. Isso se refere apenas à cota de malha que eles vestiam por baixo. Mas o Golias usava também um capacete de bronze, caneleiras de bronze para proteger as pernas, e levava um dardo ou lança de bronze entre os ombros. Só a cabeça da lança, diz um comentarista, que pesava aí 600 ciclos de ferro, ou cerca de 9 a 11 quilos. O relato escrito diz também que ele tinha um escudeiro que o precedia. Olha que interessante. Esse homem só não era alto, quase 3 metros, e forte. Esse homem também tinha uma armadura imponente, com um capacete de bronze aí e caneleiras de bronze, e davam aí aproximadamente de 80 a 90 quilos, ou, né, se pegarmos a cota de malha, de 60 quilos. Um comentarista diz para nós que o termo hebraico aqui se refere ao maior escudo, quando vai falar de um escudeiro que é à sua frente. Esse termo hebraico refere-se ao maior escudo usado na batalha, do tamanho de um homem adulto, e se destinava obviamente a proteger o corpo das flechas do inimigo. Além da armadura do corpo, Golias fazia também esse homem correr à sua frente, levando um escudo do tamanho de um homem para dupla proteção. E aí eu convido você então, diante desse relato, dessa imponência, desse poderio, tanto de armas, como também de estatura e de força, é interessante, eu peço, irmãos, para, né, fazer uma pausa na sua reflexão e pensar comigo, né? Quer dizer, na nossa leitura, e pensar comigo. Olha, imagine essa figura imponente diante dos irmãos. Imagina essa figura agora, dê asas à sua imaginação, uma vez que você já tem aí mais ou menos as medidas e a imponência. Imagine esse ser imponente diante de você. Pense como seria assustador encontrar com um homem nesse porte físico e armamentício diante de você. Pense em você ter na sua frente esse homem zarrão, vestido com uma armadura tão imponente. Com certeza, irmãos, todas as desvantagens então vai ficar do lado de Davi, né?
Ou seja, todas as desvantagens vai ficar do lado de quem tem a insensatez de enfrentar um homem desse na batalha. Então esse homem imponente, poderoso, todo paramentado com as suas armas, a sua armadura de guerra e as suas armas, ou seja, uma lança, um escudo tamanho de um homem. Esse homem, né, assim, esse homem poderoso na sua aparência e na sua força, ele vai começar então a insultar os exércitos do povo de Israel. Os irmãos podem ver aí na sua Bíblia, capítulo 17, versículo 8 e 9, a Bíblia diz que ele começa a dizer assim: Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês, os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. O que Golias fez aqui então foi sugerir uma tática, ou seja, uma tática geralmente usada no mundo oriental, isto é, uma batalha representativa, que era uma luta apenas entre duas pessoas. Ele representaria o exército dos filisteus e Davi representaria o exército de Israel. Quem ganhasse, o seu exército ganharia. Alguns dizem que isso é um engodo, mas foi essa a disputa, foi essa tática, né? Esse desafio que Golias vai fazer para os exércitos do povo de Israel. Quem perdesse o seu exército perderia. Olha a audácia dele. Não haveria razão então para todo exército se envolver nessa batalha. Basta enviar um guerreiro, diz Golias, e lutarei com ele. Eu sou o campeão. Sou o maior. Golias, ele não fez o seu desafio, né, e retirou-se. Mas a Bíblia diz que durou esse desafio, lançando, né, todo dia ele lançava esse desafio durante 40 dias, está no versículo 16. 40 dias, 40 intermináveis dias, Golias lançava o desafio. Mande um guerreiro, somente um. Não vamos gastar tempo, gastar vidas, de repente gastar toda a energia. Mande um guerreiro apenas e guerrearemos. Todas as tardes, todas as manhãs, durante mais de um mês, 40 dias. Imagine você, durante 40 dias, Golias exibia sua força, exibia o seu porte físico e exibia sua imponência, né, armamentista para os exércitos de Israel. E convidava quem é que ia lutar com ele. Isso, irmão, se aplica então a qualquer gigante que encontramos. Ou seja, essa persistência, essa afronta, ela a gente pode ser vista em todos os gigantes que se levantam na nossa vida. O Charles Swindoll, ele vai dizer que isso se aplica aos gigantes da vida, como o gigante da preocupação, do medo. Ou seja, esse tipo de gigante, ele não vem só uma vez, mas eles são insistentes, dia após dia, implacavelmente, tentando nos intimidar. Eles chegam em forma de pessoa, eles chegam em forma de uma opressão, eles chegam em forma aí de uma preocupação, eles chegam em forma de algum temor, que fica martelando no nosso coração, que fica martelando no seu coração todas as manhãs e todas as noites, dia após dia, gritando do outro lado da montanha, em seu vale pessoal. Havia um barulho ensurdecedor, irmãos,
do outro lado do vale, onde os filisteus estavam. Mande um guerreiro. Era um barulho ensurdecedor todas as manhãs e todas as tardes, gritando: olha, mande um guerreiro para batalhar comigo. Do outro lado, havia um silêncio constrangedor dos exércitos de Israel, aonde não tinha um homem sequer que ousasse a se levantar e tirar a afronta de Israel. Do outro lado, havia um barulho ensurdecedor. E do lado de cá, havia um silêncio constrangedor, porque ninguém se prontificava a lutar contra aquele gigante. Esse é o primeiro homem do nosso drama que nós estamos contando aqui, o gigante Golias, imponente. Imponente pela sua força e pelo seu tamanho, imponente pela beleza e grandeza da sua armadura, imponente pela ali toda a sua paramentação, e imponente pela sua ousadia. Ele era desafiador. Do outro lado, então, agora vai entrar dentro desse drama, o verdadeiro gigante, que se chama Davi, ou que se chamava Davi. Enquanto esse homem gritava, irmã, a minha mãe acabou de entrar, paz do Senhor, minha esposa Adriana, paz do Senhor. Irmã Rosana está dizendo assim, olha, vivi 10 anos sendo afrontada por esse gigante espiritualmente, passando por adversidade, irmão. Só Deus sabe cada visita para o meu filho no presídio que eu tinha de passar, mas Deus me deu vitória. Gigantes, gigantes, que nos afronta, que deixa a gente intimidado muitas das vezes. Irmãos, olha que interessante. Enquanto esse homem gritava, enquanto esse homem esperneava do outro lado, manda alguém. A palavra de Deus, a gente vai ver que enquanto isso, em alguns quilômetros de distância dali, daquele vale, onde estava acontecendo aquele desafio, lá nas montanhas da Judéia, no pequeno povoado de Belém, um adolescente chamado Davi cuidava das ovelhas do seu pai. Ele era jovem demais para lutar, para estar ali no meio daqueles homens. Por isso estava cuidando das suas ovelhas. De fato, irmãos, Davi sabia muito pouco sobre batalhas, sobre guerras. Talvez ele nem sabia quem era Golias, nem tinha ouvido falar sobre quem era esse gigante. Olha, tudo que ele sabia era que seus 3 irmãos mais velhos faziam parte do exército de Israel. E o pai de Davi, então, no entanto, se preocupava muito com aqueles filhos que estavam lá na batalha. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai mandar Davi ir lá, levar alguns alimentos e trazer para ele alguma notícia sobre seus filhos. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 17 e 18, diz assim: nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os rapidamente para seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Então o pai de Davi vai falar: olha, leve esses queijos, leva essa arroba para os seus irmãos e traz notícia para mim. Traz alguma garantia de que os seus irmãos estão bem. E aí, irmãos, eu fico tentando imaginar o que se passava na mente de Davi, depois de vencer aí o último pico do monte.
Ele sempre passara por ali, provavelmente, mas a passar até então, apacentando as ovelhas de seu pai. Até então ele passava apacentando aquelas ovelhas, né? Mas nesse dia quando ele vai passar, quando ele chega no pico do monte, aqui na minha imaginação, pense comigo ele olhando para baixo e vê aquela fileira de exércitos, tanto de um lado do vale quanto do outro, né? Deve ter sido assim algo excitante, amedrontador e algo assim realmente fascinante de se ver ali espalhado por aquele vale todo. Olha, deve ter sido excitante e amedrontador ao mesmo tempo para aquele jovem que passara anos na colina solitária com apenas as ovelhas e os outros pastores por companhia. A seguir, quando se aproxima do acampamento israelita, ele vê as tropas saindo para a batalha e ouve os gritos de guerra. Ele deve ter ficado realmente entusiasmado. Olha que interessante. 1 Samuel capítulo 17, versículo 22 e 23 diz assim: Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelo suprimento, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Davi então chega ali, entrega para o comandante ali aquelas iguarias, né, os queijos, e vai ali para conversar com aquelas pessoas que estavam ali na peleja. Quando ele ouve, a Bíblia diz assim, olha, e naquele dia veio novamente o guerreiro de Gate, Golias, como fazia habitualmente, ou seja, como fazia todos os dias, e lança os seus desafios. Tudo vai mudar, porque quando ele lança aquele desafio, Davi vai ouvir. Davi vai ouvir. Davi é um tipo de Cristo, irmãos. Sabia disso? Que Davi é um tipo, na tipologia, Davi é um tipo de Cristo. Seria como se falar, olha, Deus ouviu. Né? Deus ouve as afrontas que são colocadas contra nós. A Bíblia diz que Davi ouviu aquela afronta do gigante filisteu. Aqui é engraçado que Charles Swindoll vai falar para nós uma coisa muito interessante. O sol se levantou naquela manhã como em qualquer outra, tanto para Davi como para o gigante Golias. É quase sempre isso que acontece na vida. Nenhum aviso, mas as verdades é que aquela 41ª manhã do desafio de Golias seria o último dia da sua vida e o primeiro da vida heróica de Davi. Ninguém anunciou nada. Nenhum anjo tocou uma trombeta no céu dizendo: Golias, você vai virar história hoje. Ou Davi, hoje é o seu dia. Mas era exatamente isso que haveria de acontecer. O céu brilhou naquele dia, tanto para Golias, do mesmo jeito, como para Davi, irmãos. Ele levantou naquela manhã, como ele talvez levantava em todas as outras manhãs. Mal sabia ele que era o grande dia dele. Irmãos, talvez hoje você acordou como mais um dia em que o gigante ele grita e soa, mais um dia em que a dor bate no seu peito, mais um dia em que o sofrimento chega gritando e mostrando e balançando as suas armas. Mas eu quero te dizer, esse pode ser o dia marcado na agenda de Deus para te dar a vitória. Esse pode ser o dia, irmãos, em que talvez anjo não vai gritar para você, você não vai receber revelação nenhuma, você não vai sonhar com livramento nenhum, mas pode ser o dia em que Deus marcou para que você venha vencer esse gigante. É isso que vai acontecer. Davi, então, ele começa a sondar o campo de batalha. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 25 ao 27. Leia aí na sua Bíblia juntamente comigo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar.
Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de imposto em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: isto é o que receberá o homem que mataram. Saul, irmãos, inventaram um plano de recompensa para quem matasse o gigante. O problema desse plano aqui é que ele, na ocasião, era o único no acampamento que era ali o mais provável de ser aquele que deveria enfrentar o gigante, ou qualificado para enfrentar o gigante Golias. Por quê? Porque, se os irmãos lembrar, a narrativa ali do texto de Samuel, no primeiro capítulo, vai dizer que Saul era um homem grande, imponente, né? Ele era um homem alto, então ele era o rei, o líder, e ele deveria ser aquele que iria enfrentar. Mas ele, por causa da sua covardia, porque estava ruim, né, não estava bem com Deus, inventou um tipo de recompensa para quem ali pudesse enfrentar aquele gigante. O interessante é que ele vai então prometer três coisas. Ele vai prometer primeiro riquezas para aquele que fosse enfrentar o gigante, a mão de sua filha em casamento, que a gente vai ver que não é tanta coisa assim, quer dizer, narrativa que se prossegue mais para frente, e isentar a família daquele em qual matar o gigante de impostos. Então, assim, né, uma noiva, riqueza e um plano de isenção perpétua aí de imposto não parece nada mal se você analisar. Mesmo diante dessa oferta, né, de riqueza, ser genro do rei e ficar isento de impostos, ninguém, parecia que não era suficiente, porque ninguém se voluntariou para enfrentar aquele gigante. Sabe qual é interessante? Que os irmãos observaram no versículo 25 do capítulo 17, a Bíblia vai dizer assim, que eles vão falar assim: olha, viste aquele homem que subiu? Né? Se você pegar o versículo que nós acabamos, os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem que subiu? É isso mesmo. Golias cruzou agora, né, ali naquela ravina, ou seja, no pico do monte, na base do vale, e ele está subindo para o lado de Israel. Preste atenção: se você tolerar um Golias, ele tomará seu território. Olha que interessante. Se você o interessante é que até então Golias parece gritar de longe, mas nesse dia ele vai descer e avançar mais um pouco dentro ali das fronteiras de Israel, ao ponto que eles falam assim: olha, viu aquele homem que subiu? Se nós nos permitirmos, irmãos, se nós tolerarmos Golias, ele tomará o nosso território, né? Entrará no acampamento e desviará os nossos pensamentos. Que deviam normalmente estar em Deus, né? É por isso que nós não podemos tolerar gigante. É por isso que todo gigante ele tem que morrer. Temos que matar o gigante, irmãos. E quando Davi então está ali e ele ouve aquele relato, aquela recompensa de que o rei fará com aquele que vencer ali o gigante Golias, nós vamos ver então uma síndrome do irmão mais velho, que enquanto eles estão ali conversando, no capítulo 17, versículo 28, vai dizer assim para nós: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja.
É interessante, irmãos, que na Bíblia, né, a gente sempre vai ver os inimigos, muitas das vezes, da nossa própria vida, sendo os da nossa própria casa. Nós vemos José sendo perseguido pelos irmãos, nós vemos Moisés sendo ridicularizado pelo seu irmão Arão e a sua irmã Miriam. Nós vemos várias dessas coisas acontecendo. Quando ali Davi está ali, Eliabe, o seu irmão mais velho, provavelmente um imbuído de inveja, porque ele era aquele que estava lá na casa quando Samuel ia ungir Davi e pensou que Eliabe era o escolhido. E quando ele vira Davi ali, conversando ali no campo ali com as pessoas e vendo a recompensa que seria dada, ele se levantou. É engraçado que ele não teve coragem em momento nenhum de desafiar, de aceitar o desafio de Golias, mas ele foi aquele que se levantou contra o seu irmão. Ele não teve coragem de pegar nas armas para enfrentar Golias, mas pegar em armas para enfrentar o seu irmão. O primeiro ataque que ele lança contra Davi é o ataque concernente às motivações de Davi, porque Davi estava ali. Ele diz, diga logo, Davi, qual a verdadeira razão da sua presença aqui? Claro, parafraseando, tá, irmãos? O segundo ataque, ele faz um ataque contra o brio de Moisés, a dignidade, ou de repente tenta se mostrar que Davi é alguém pequeno. Ele diz assim, a seguir ele faz a segunda pergunta, destinada a humilhar o irmão. Eia, Davi, onde deixou aquele punhado de ovelhas? O terceiro ataque que Eliabe faz contra Davi é contra a sua própria honra, porque ele vai dizer assim, olha, conheça a sua insolência, a maldade do seu coração, você só veio por curiosidade, só queria ver a batalha. Irmãos, não é interessante como podem, não é interessante como podem os ver tão fácil e prontamente a nossa culpa na vida de outrem? Na verdade, quem era culpado, quem tinha realmente o coração atrevido e maldoso, era Eliabe, o irmão mais velho dele. É interessante. Ele começou a acusar Davi. Olha, você é metido. Vai cuidar daquelas poucas ovelhas que estão lá no pasto. Você está aqui só por curiosidade. Você é maldoso, seu coração é mau. Mas, irmãos, sempre que damos um passo de fé para lutar contra o inimigo, há alguém ao nosso redor que vai tentar nos desanimar, ou que vai tentar nos intimidar. E geralmente os opositores vêm daqueles que nos é mais querido. Geralmente os opositores vêm daqueles que nos é mais querido. Pode não ser uma afronta como de Eliabe, mas pode ser lançar algum tipo de dúvida, algum tipo de questionamento, algum tipo de... mas espera aí, você está delirando. Muitas das vezes é isso que acontece. 1 Samuel capítulo 17, versículo 33, diz assim, olha, respondeu Saul. Olha o que Saul diz. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. Às vezes é isso, as pessoas não acreditam na gente. As pessoas não acreditam que podemos. As pessoas não acreditam que Deus é com a gente. Sempre tem, às vezes, sempre colocam um questionamento. Sempre colocam uma dificuldade. Sempre colocam uma coisa para nos desmerecer. Saul disse, olha, você não tem condições, moço. Saul ali, irmãos, estava repetindo o relato daqueles 10 espios lá em Números 13. Aquele relato que quando Moisés mandou os espias ver ali a terra prometida, os 10 espias voltaram falando, não, é terra que, verdade, lá é terra que mana leite e mel. Um homem carrega o cacho de uva de 2. Porém, é terra de gigantes. Porém, lá são muralhas fortes. Eles são povo
Nós, aos seus olhos, somos como um gafanhoto. Não vai dar, não poderemos batalhar contra esse povo. Saul ali só estava repetindo aí essa visão daqueles espias. O problema é que quando vemos, irmãos, de acordo com quando nós olhamos de acordo com a aparência somente, nós calculamos tudo do ponto de vista humano. E isso nos leva a desanimar. Porém, quando vivemos pela fé, quando nós vivemos pela fé, irmãos, olha, Deus entra na equação. Quando vivemos pela fé, Deus entra na equação e muda todos os resultados. Davi havia experimentado o poder de Deus em sua vida. Ele sabia, né? Ali, olha, ele sabia que o Senhor poderia transformar sua fraqueza em poder. Enquanto cuidava de suas ovelhas, Davi havia matado um leão e um urso e sabia que o Senhor seria capaz de livrar da mão do Golias. Era como se visse Golias apenas como mais um animal atacando o rebanho de Deus. Davi, irmãos, acreditava que Deus poderia dar forças a um homem fraco que ele era. Porque ele já tinha vivenciado em certos momentos quando o leão e o urso atracou as ovelhas e ele conseguiu vencê-los e matá-los e livrar aquelas ovelhas da boca do leão e do urso. Era como para Davi, Golias era como, na visão de Davi, como se fosse mais um animal atacando o rebanho de Deus. E quando o seu irmão Eliabe ataca, então, Davi desse jeito, falando que ele é presunçoso, que ele é maldoso, que ele está ali só por curiosidade, o que me chama a atenção é a atitude de Davi com seu irmão. Olha o que diz o versículo 29 ao 30. E disse Davi, o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. Nesse ponto, irmãos, quando de repente se fosse uma pessoa aí, né, sem visão, não espiritual, quando o seu irmão atacou ele de forma violenta, você é um maldoso, você é um insolente, vai cuidar daquelas poucas ovelhas suas, você está aqui só por curiosidade. Talvez se fosse outra pessoa, tinha arregaçado as mangas aí da sua blusa e tinha partido para cima do seu irmão Eliabe. Né? Mas só, irmãos, em vez disso, Davi ali apenas ignora Eliabe. A Bíblia diz que ele vira-se para trás, ele dá as costas para o seu irmão. Né? Olha, é como se ele tivesse dito assim, olha, vamos tratar agora daquilo que realmente interessa. Ou seja, ele volta as costas para Eliabe, é isso que o texto diz. Ou seja, Davi sabia com quem lutar e quem deixar de lado. Se não ficar atento, todos os seus confrontos serão como membro da família de Deus. Enquanto isso, o verdadeiro inimigo de nossas almas passeia pelo nosso território, vencendo vitória após vitória. Precisamos tomar cuidado, irmãos, para não ficar perdendo tempo, gastando energia com aqueles que não são para a batalha. Irmãos não são para degladiar entre si. Às vezes a pessoa perde tanto tempo brigando com quem não é inimigo ou com quem não deveria ser realmente alvo das nossas batalhas, enquanto o gigante real e verdadeiro ganha território após território, batalha após batalha, vitória após vitória. Aí, irmãos, aqui a cena vai mudar de Eliabe para Saul. Versículo 31 ao 37 do capítulo 17 diz assim: as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul:
você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo tomava conta das ovelhas de seu pai, quando apareceu um leão, um urso e uma ovelha, e levou uma ovelha do rebanho. Eu vou atrás dele, atinjo com golpes, pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desses filisteus. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com vocês. Olha que interessante. Davi descreve então Saul, irmãos, como Deus se mostra. Davi descreve então a Saul como Deus se mostrara fiel no passado. Ou seja, como Deus foi fiel no passado, quando ele teve que enfrentar um leão e um urso, Deus seria fiel agora também quando ele fosse enfrentar Golias. Olha o que ele diz: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Quantas vezes, ao enfrentar nossos próprios gigantes, esqueçamos o que devemos... Olha para você ver que interessante. Quantas vezes, ao enfrentar nossos próprios gigantes, esquecemos o que devemos lembrar e nos lembramos do que precisamos esquecer. É verdade. Quantas vezes, ao enfrentar os nossos gigantes, nós fazemos o quê? Esquecemos daquilo que devíamos lembrar. O que é nós esquecemos daquilo que devíamos lembrar? Ora, esquecemos das vitórias que Deus nos deu no passado. Mas só que nós lembramos daquilo que devemos esquecer. Ou seja, nós lembramos as nossas derrotas e esquecemos as nossas vitórias. A maioria de nós pode recitar os fracassos que tivemos em nossos mínimos detalhes. A maioria de nós pode recitar os seus fracassos nos mínimos detalhes porque deu errado. Mas só que nós temos dificuldade em nomear as nossas vitórias. Nós temos dificuldades em nomear as nossas vitórias, as vitórias mais notáveis, né? Específicas que Deus nos deu. O mesmo não aconteceu com Davi. O mesmo não aconteceu com esse rapaz. Ou seja, ele diz: olha, você sabe porque posso lutar com Golias, Saul? Porque o mesmo Deus que me deu poder sobre um leão e um urso me dará poder sobre Golias. Deus é que me vai capacitar. Deixe-me então entrar na peleja. Isso liberta Saul da responsabilidade. Ele diz: vai-te, o Senhor seja contigo. Saul parece que meio que fala: você não pode lutar, só para tirar aquele peso de consciência. Mas quando Davi fala: não, Deus vai me dar poder. Do mesmo jeito que eu venci o urso, ele também é fiel para me dar vitória aqui. Então Davi vai dizer, né? Parece que é meio que um desencargo. Ufa, tirei esse peso da minha consciência. Então vai-se em paz, que Deus seja contigo. Aqui nós chegamos no momento crucial desse relato, toda essa narrativa que nós estamos fazendo aqui do capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40, vai dizer assim: em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-os na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Que retrato fantástico de um jovem simples. Irmãos, Deus não precisa de muito para vencer, para dar grandes vitórias. Olha a aparência humilde. O relato que eu não li anterior diz que Saul então vai pegar das suas armaduras e vai dar para colocar em Davi. Vai colocar toda aquela armadura dele em Davi. Só que Saul era muito maior do que Davi. E Davi não estava acostumado com esse tipo de armamento de batalha. Na verdade, os armamentos de batalha de Davi era a funda, o seu cajado, que servia para ele labutar com as suas ovelhas.
Então Davi não aceita, fala, olha, eu não posso nem andar com esse negócio. E aí, irmão, sabe o que acontece? Ele vai e fala, não, ele vai, tira toda aquela armadura que Saul vestiu nele, e vai lá na beira do riacho, enquanto está indo em direção a Golias, pega 5 pedras no riacho e vai em direção a Golias. Olha que aparência de um homem simples. Que aparência de um homem humilde. Irmãos, Deus não precisa de grandes, de imponência. Deus não precisa de grandes coisas. Deus precisa, na verdade, só de um coração cheio de fé. É disso que Deus precisa. Esse era o retrato de um homem simples, menino indo para a batalha, para enfrentar um homem. É interessante que a Bíblia vai narrar para nós a conversa que precede o encontro dos dois. Nós podemos ver e analisar o discurso de cada um, tanto de Davi como de Golias. E nisso nós vamos ver um discurso diferente em que vai fazer por que Davi tem a vitória e por que Golias é derrotado. Vamos analisar então o discurso de Golias. Capítulo 17, versículo 42 ao versículo 44 diz assim: olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele, e disse a Davi: por acaso sou eu um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou a Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui e darei sua carne às aves do céu e os animais do campo. Olha para você ver que discurso que Golias vai fazer. Que discurso prepotente e arrogante. Primeira coisa que nós vemos desse discurso é o orgulho que Golias tem, o orgulho que ele demonstrou no seu discurso. Ele olha para o adversário com desprezo, ele olha para Davi com desprezo, olhou para Davi com desprezo, olha o que está no versículo aí. Né? Ele esperava encontrar um homem forte, alto, mas quando viu a figura desprezível com quem deveria lutar, ele o escarnece, achando que não valia a pena competir com ele, temendo que a insignificância do guerreiro com que lutaria depreciaria a glória da sua vitória. Olha que interessante, que terrível, na verdade. Ele achou, quando ele viu aquele homem, quando ele fez o desafio, ele falou, não, mande pelo menos um homem. Ele achou que ele ia lutar contra um homem realmente que valesse a pena na visão dele. Mas para ele, quando ele olha Davi, ele fala, não vale a pena, porque eu não vencer de um menino não vai trazer glória nenhuma para minha batalha. E os guerreiros de antigamente tinham até pessoas para poder fazer canções sobre a sua vitória. Como poderia ser feita uma canção para Golias quando fosse cantar que ele venceu um menino, um adolescente? Isso depreciaria em vez de homenagear sua vitória. Olha a arrogância e a prepotência dele. Olha, você vê, ele referiu-se ao aparato de Davi com grande indignação. Ele olha para a vestimenta de Davi, todo o paramento de Davi, da vestidura de Davi, e fala assim, olha, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus, com pedras? Você acha que pode me surrar tão facilmente como faz com seu cão pastor? Sou eu algum cão para você vir até mim com pau, com pedaço de pau, com pedaço de pedra? Essa era o orgulho do discurso que esse homem ostentava. O discurso de Golias também mostra que ele acreditava no sucesso dele com muita confiança. Ele já dava a vitória, ele já cantava a vitória antes mesmo da luta. A Bíblia diz que ele amaldiçoou Davi pelos seus deuses, imprecando a vingança impotente dos seus ídolos contra ele, achando que essas bolas de fogo lançadas contra ele assegurariam o seu sucesso. Portanto, ele lança a sua grosseria, como se palavras ameaçadoras pudessem ali matar.
Então ele vai insultar como se palavras até garro aqui, desculpa, ameaçadoras pudesse matar alguém. Olha o que ele diz assim, olha, vem a mim, diz ele para Davi, darei a sua carne às aves do céu, à besta do campo. Você será um banquete. Você será um banquete tanto para as ravinas, para as aves do céu. Assim, irmãos, a presunção dos tolos os destrói. 1 Samuel 17:46 vai dizer assim para nós, olha, hoje mesmo o Senhor entregará na minha mão, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. E darei as aves do céu, e os animais selvagens de toda a terra. Não, esse aqui já é o discurso, na verdade, de Golias. Então o discurso de Davi, quer dizer, então agora Davi vai lançar o seu discurso. E nós vamos ver agora o discurso de Davi. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteus às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Irmãos, nós podemos ver no discurso de Davi agora a devoção que Davi tinha por Deus. Seu discurso não traz nenhum tipo de ostentação, mas só que Deus é o centro da sua fala nesse discurso. Se você observar, se não me engano, mais de 4 vezes nesse discurso aí, de apenas 2 versículos, aparece o nome Deus. Deus nos dará, Deus nos entregará. Você vai ver que há Deus em Israel, o exército do Deus de Israel, porque de Deus é a guerra. Ou seja, né? Deus é o centro do discurso de Davi. E é isso que vai fazer toda a diferença de um guerreiro para o outro. Olha para você ver, quando Davi fala, você pode ver, você pode analisar que, primeiro, a autoridade com que Davi vai enfrentar Golias, a sua autoridade vem de Deus. Olha o que ele diz: e eu vou a ti em nome do Senhor. A autoridade de Davi ao enfrentar Golias não é da sua armadura, não é do seu tamanho, não é da sua habilidade confunda. Não, a autoridade dele procede de Deus. Irmão, tu tem a autoridade do Senhor também. Enfrenta os gigantes. O que é que tem te derrotado? O que é que tem te mantido sempre com o rosto no chão? O que é que tem sempre subjugado sobre você? Vença-o na autoridade do nome de Jesus. Eu vou a ti, Golias, em nome do Senhor dos exércitos. O discurso, a autoridade que Davi tinha estava contida só em Deus. Ele diz: eu vou a você em nome do Senhor. Esse discurso também mostra para nós que Davi depende de Deus para vencer Golias. Versículo 46. Davi vai falar com tanta convicção quanto Golias. Golias fala com convicção, mas Davi fala com tanta convicção quanto Golias. Mas só que a convicção de Davi está colocada sobre uma base melhor. Essa base, irmãos, é a sua fé. É a sua fé que diz: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Meu irmão, a autoridade que você vem é de Deus. Coloca a base da sua convicção agora na sua fé. Olha, hoje mesmo o Senhor entregará. Usa a sua fé, meu irmão. Usa a sua fé.
Olha o que ele diz: hoje mesmo o Senhor entregará. Atrás já tinha um bando de covardes, mas ele, como um adolescente cheio da graça de Deus, diz: olha, hoje mesmo o Senhor me entregará a sua cabeça nas minhas mãos. Davi apoia a sua convicção sobre a fé. Nós podemos ver nesse discurso também que a glória, o discurso de Davi mostra que toda a glória da sua vitória seria do Senhor. Ele é um adorador por excelência, ele quer dar glória para Deus. Ou seja, ele não buscou a sua própria honra nessa batalha. Já Golias buscava a sua honra própria, mas não Davi. Todo mundo precisava saber, penso na cabeça de Davi, que há um Deus, que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Olha, isso que Davi fala. Olha, as pessoas vão saber que há um Deus em Israel. Olha, a glória que Davi estava buscando não era a glória pessoal. Davi não estava enfrentando, como diz alguns pregadores, porque a recompensa era boa. Não. Desde o começo, antes ainda do relato das bênçãos, Davi já tinha falado: quem é esse incircunciso que ousa afrontar o exército do Deus vivo? A grande questão de Davi aqui era a honra e a glória de Deus. Olha, eles vão saber que existe um Deus verdadeiro, um Deus vivo em Israel. Meu irmão, vença os seus gigantes para a glorificação de Deus. Não somente, nenhuma batalha que enfrentamos, irmão, já é nossa, somente nossa, porque a nossa vida serve aos propósitos de Deus, a nossa vida serve para glorificar Deus. Então as nossas batalhas vencidas serão para a glorificação do nome do Senhor. Você está lutando, você quer vencer e quer glorificar Deus? Então, meu irmão, vença o gigante. 1 Samuel capítulo 17, versículo 49 ao 51 diz assim: retirando uma pedra de seu alforje, ele a arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu e se pôs de pé sobre ele, e desembainhando a sua espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Glória a Deus. Se Davi era grande, se Golias era grande, com certeza a sua testa também era muito grande. E foi ali que Davi mirou e acertou. Com certeza, Davi era bom de pontaria. Mas com certeza, ainda assim, a pontaria, ou quem sabe a força daquela pedra para derrubar um homem daquele tamanho, foi toda de Deus. Deus implementou força e precisão naquela tiradeira e naqueles braços, e aquele homem caiu por terra. Meu irmão, Deus te dará precisão, Deus te dará força para você vencer esse gigante, em nome de Jesus. A Bíblia diz que o forte não se glorie na sua força. E aí eu complemento: nem o homem armado na sua armadura. Veja aí, irmãos, como Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Ninguém que se enfureceu o seu coração contra Deus prosperou. Ninguém que endureceu o seu coração contra Deus prosperou. Então, irmãos, nós aprendemos então nessa lição que você não pode esquecer a quem você pertence. Não se esqueça a quem você pertence. Os exércitos israelitas, quando o gigante de Gate o afrontava, parece que se esqueceram que eles eram um exército de Deus vivo. Não se esqueça a quem você pertence. Davi disse
Quem é esse incircunciso que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Não se esqueça, irmão, que você pertence a Deus. Vença esse gigante. Pare de ficar caindo nas mesmos vícios, nas mesmas esparrelas. Pare de ficar caindo no mesmo tipo de problema. Levante, meu irmão, fortaleça os seus braços. Ô, irmãos, a crise tem nos pegado, irmão, de forma assustadora. E nós não podemos diminuir o poder dessa crise. Ela causou medo. Olha, irmãos, quem não tem medo, não medo talvez, medo de morrer por nós mesmos, mas quem sabe mais medo de pegar em um familiar nosso idoso e de repente nós aí sermos a causa dela contrair, chegar até vir a óbito. Ou ainda pelos nossos filhos, pela nossa economia. Mas, irmãos, ainda que essa crise se ache agigantada, nós temos um Deus que é poderoso. Não esqueça a quem você pertence. Vai para cima desse gigante. Quando Golias veio na sua direção, Davi correu em sua direção. Não recue. Fique de pé, Deus é contigo, tu pertence ao exército do Deus de Israel. Segunda lição que nós podemos aprender com essa narrativa, com essa história de Davi e Golias, é que Deus nunca desamparou aqueles que preferiam agir pela fé. Deus nunca desamparou aquele que preferiu agir por meio da fé. Haverá intimidação, irmãos. Olha, enfrentar gigantes é uma experiência que intimida. Podemos olhar para a bravura e a vitória de Davi com a perspectiva perfeita e a distância segura de 2000 anos. Mas em termos humanos, imagina o que você sentiria se tivesse que enfrentar a presença assustadora daqueles brutamontes. Mesmo com os olhos da fé, Davi disse: todavia, o meu Deus é maior que ele. Irmãos, claro, olharmos para o gigante Golias na lente de 2000 anos de distância é bem mais fácil, é muito fácil para nós. Mas imagine se fosse você, estivesse vestido na pele de Davi naquele dia, aquele brutamonte. É assustador, é intimidador mesmo os nossos gigantes. Não podemos minimizar sua força, é intimidador. Mas, irmãos, mesmo com o tamanho daquele gigante, Davi, ele dizia: olha, o meu Deus é maior do que você. Meu Deus é maior do que você. Meu Deus é maior do que a pandemia, irmãos. Meu Deus é maior do que esse coronavírus. Meu Deus é maior do que meus medos mais tristes, mais interiores. Meu Deus é maior do que aquilo que me assola, do que aquilo que me abate, do que aquilo que me tira o sono, do que aquilo que me perturba, de todos os meus medos. Meu Deus é maior. Deus nunca desamparou aquele que preferiu agir pela fé. Deus nunca desamparou, irmãos, aquele que prefere agir pela fé. O medo vai tentar nos persuadir. Porque, meu irmão, se pararmos para olhar a aparência, ficaremos com medo. Mas age pela fé. E a terceira e última lição que podemos aprender com essa batalha é: tenha atitude. Não se entregue à situação. Não se entregue à situação do momento. Não se entregue às palavras afrontosas da crise, às palavras afrontosas do medo. Tenha atitude. Levante-se, vai para cima, guerreie, batalhe, ore, busque, jejue, consagre, chore aos pés do Senhor. Não se entregue, levante-se, arvoreia, levante o pendão, a bandeira da vitória.
Finque a bandeira da vitória, irmão, no seu território. E vai para cima desse gigante. Que você vai vencer. Você já é mais que vencedor. Por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Que nós possamos ser como Davi. Enfrentar os nossos gigantes. Irmã Rosana Valdir, é verdade, às vezes nós vemos o tamanho do gigante e esquecemos do tamanho do nosso Deus. Glória a Deus, é verdade, irmã Rosana. Vamos lá, irmãos, vamos enfrentar, não vamos ficar abatidos, vamos prevalecer, meu irmão, na luta diária, vamos prevalecer nessa guerra, nós vamos vencer. Esses dias, né, principalmente eu aqui, esses dias, né, dessa pandemia aí, com certeza tem nos angustiado. Às vezes a angústia bate no meu coração, irmão. Bate, eu tenho que ser verdadeiro. Bate no meu coração. Né? Você tem pessoas que estão longe, você não pode visitá-los, as pessoas não podem vir te visitar. É claro que a gente acaba não sendo tão cuidadoso assim, porque é muito difícil a gente viver de forma restritiva, que a gente não possa, né, ter nenhum tipo de contato com ninguém. Mas às vezes isso, né, você fica receoso. Então as pessoas também ficam receosas que vocês vão na casa delas, os seus amigos. Você, né, outros ficam receosos de receber você, e você fica receoso de receber os outros, e sempre aquela coisa. Então você acaba realmente se isolando muito, né, privando de desabafo com pessoas que você tem contato, e realmente é triste, angustiante, né? Nós temos a situação nossa de congregar, e ali está, né, a maioria dos nossos, pelo menos eu, a maioria das pessoas que eu considero assim de amizade, e às vezes você fica distante, né? Você não tem aquele calor das pessoas. Mas, irmãos, como Davi, Deus nos dará vitória, em nome de Jesus. Provavelmente essa é a última, né? Não sei, ou é a penúltima, que nós vamos estar fazendo de forma online, não sei, claro, né? Não sei o que nosso pastor vai decidir. Parece que nós, não sei se a gente vai estar voltando, né, depois do dia 10. Mas, irmãos, né, dias melhores virão, dias melhores estão para vir, se não aqui na terra, se não nós estaremos com Jesus na glória. Isso é fato, dias melhores chegarão, de um jeito ou de outro. Que Deus abençoe os irmãos, ore por mim, irmãos, ore pela minha família, eu estarei orando por todos vocês, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos que esteve conosco aí, que tem realmente se colocado de prontidão para nos ouvir, para compartilhar também conosco. Eu fico feliz por isso, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Vamos orar então para terminar, né, irmãos? Querido Deus, em nome de Jesus, ó Senhor, mais uma vez, Senhor, nós oramos a Ti. Ó Deus querido, os dias são maus, Pai. Ó Deus querido, são maus. Ó Deus, por vários motivos. Na verdade, o mundo sempre esteve mal desde quando o pecado entrou nele. Mas, Pai, tem sido colocado uma restrição por causa dessa doença, o coronavírus. E às vezes, meu Pai, até uma excessividade, Senhor. Quando você vê o dia inteiro jornais propagando, jornais só falando disso. Às vezes, meu Pai, uma politização dessa doença. Ó Senhor, meu Pai, usando isso para meios políticos. Do outro lado também vemos, meu Pai, ó Deus querido, governo, Senhor, se beneficiando dessa doença, roubando dinheiro que era ir para o tratamento desse mal. Ó Senhor querido, ó Deus, tem misericórdia de nós nesses dias de dificuldade,
nos dá sabedoria, nos guarde, Senhor meu Pai. Guarda a nossa família, Senhor. Fortaleça o nosso ânimo, fortaleça a nossa fé. Esse irmão, Senhor, que tem enfrentado gigantes, eu não sei quais são eles, mas eles sabem, do abandono, do desprezo, da insônia, ó Senhor gigante, Senhor da depressão, da ansiedade, ó Deus dos vícios, ó Deus querido, seja ele qual for, meu Pai, ó Deus querido, que tu possa nessa manhã derramar o teu bálsamo sobre essa vida, derramando a sua graça, Senhor, que fortalece, a sua graça que dá ânimo, a sua graça que dá fé, que dá vigor, meu Pai, para a batalha. Ó Deus querido, que todos os gigantes, Senhor, que os gigantes, meu Pai, que têm se levantado, ó Deus, com as mais variadas faces, Senhor, ele possa nessa manhã ser derrotado, cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, dê um dia de bênçãos para cada um desses irmãos. Eu te peço isso. Abençoe cada um aquele que está disposto, meu Pai, a nos ouvir, a estar conosco nessa manhã. Ó Deus, eu te agradeço pela vida de cada um deles, que só possa estar abençoando eles e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Vamos continuar avantes, fortalecidos, porque Deus é conosco.